Pessoal, nessa segunda aula de propriedades de potência, nós vamos estudar potência de potência. Quem perdeu a primeira aula vai passar agora aí no card, tá? Como que a gente sabe que a gente aplica essa propriedade aqui, ó, potência de potência? Quando tiver, você vai ter que observar essas duas situações. Primeira, quando tiver o parênteses, que o parênteses tem a função de dizer que a base 2 e o expoente 8, que ambos estão elevados ao quadrado, que é o expoente 2. Então, quando tiver o parênteses e tiver dois expoentes, um juntinho do outro, é um aviso que você pode aplicar a propriedade de potência, beleza? Que é essa propriedade de potência e potência que a gente vai aprender hoje. Como que você vai fazer? Essa propriedade é assim que você faz. Você copia a base, ó, repete a base novamente, e os expoentes são multiplicados. Você vai multiplicar o expoente. 8 vezes 2, 16. Então está aplicada a propriedade. Na multiplicação, nós somamos o expoente, na divisão nós subtraímos, e na potência de potência nós multiplicamos o expoente. 8 vezes 2, 16. E a base você sempre copia a base. Então a resposta, apliquei a propriedade, 2 elevado à 16ª potência. Se a atividade pedir para calcular esse cálculo aqui, você vai ter que fazer no rascunho, repetir 16 vezes o 2. Vai dar um trabalho tremendo, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2, 16 vezes. Vai dar um número super alto, quer ver? Ó, 2 elevado à 16ª potência. Olha que número alto que vai dar. 65.536. Se fosse para calcular, ficaria assim, ó, 65.536. Essa daqui é a letra B, ó. De novo, o parênteses tem parênteses? Sim. Ele está guardando, está destacando a base e o expoente. Ambos são elevados a menos 3. Então eu posso aplicar a propriedade de potência, que diz assim: conserva a base, menos 3, toma cuidado. Na hora de multiplicar, tem que fazer a regrinha de sinal. Mais do 2 com menos do 3 dá menos 6. Então ficou 2 elevado a menos 6. E se fosse para calcular, pessoal? Como que a gente faria esse caso aí? Se fosse para calcular, eu vi que o expoente é negativo, sempre que não for negativo tem que inverter a base. Essa base 2 não tem denominador, é sempre 1 quando tiver vazio. Então na hora que inverter, vou pôr 1 em cima e o 2 embaixo, ficando a fração 1/2. E depois que eu inverti essa base, o expoente, que é negativo, ele fica positivo, fica 6 positivo. Então agora eu posso resolver. Repete 6 vezes o numerador 1, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. E repete 6 vezes o denominador 2, 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes repete. Você vai ver que vai dar 64. Então ficou assim a resposta, 1/64 avos. Nesse próximo exemplo, letra C, também eu posso aplicar a propriedade de potência, porque eu tenho parênteses indicando que a base e o expoente, ambos estão elevados a menos 1, e tem dois expoentes grudadinhos no outro, eu posso aplicar. Como que é a propriedade? Conserva a base, que é a base 3, e multiplica os expoentes. Menos 2 vezes menos 1, olha o rascunho, ó, vezes menos 1, põe entre parênteses para não misturar os sinais. Menos com menos dá mais, 2 vezes 1 dá 2. 3 ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, que vai dar 2 aqui, né? Então fica 3 ao quadrado, que vai dar 9. Esse exemplo, penúltimo exemplo, ó, tudo está guardadinho entre colchete e parênteses. Então quer dizer que todo esse pacotinho aqui, ó, 4 ao quadrado elevado ao cubo, tudo está elevado ao quadrado aqui. Então eu posso aplicar a propriedade de potência. Conserva a base e multiplica todos os expoentes aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então ficou
4 elevado à 12ª potência. A gente só vai representar só essa daqui, tá? Lembra que se fosse para calcular, tem que repetir 12 vezes o 4. Também ia dar um número super gigante aí, né? Então, 4 elevado à 12ª. Esse caso, pessoal, potência de ordem superior. Nós pulamos lá para o exemplo G, que aconteceu de ter potência de ordem superior. Quando não tem parênteses. Quando não tiver, pessoal, ó, é o 2 que é elevado ao cubo. Tá certo? Tem que tomar cuidado nesse caso. Não pode multiplicar o expoente. Como é que você vai fazer? Você vai copiar a base 3, copiei. E esse 2 elevado ao cubo, você vai ter que fazer no rascunho. 2 elevado ao cubo, que vai dar 8. Repete 3 vezes o número 2, né? Olha o rascunho como fica. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2 dá 8. Então ficou 3 elevado à 8ª potência. Então tomar cuidado quando não tiver parênteses, é o caso que você vai usar potência de ordem superior. Então somente a base 2 aqui, que é elevado ao cubo, no caso aqui, né, que é 2 ao cubo. Então ficou 2 ao cubo dá 8, 3 elevado à 8ª potência. Se for para calcular, pessoal, repete 8 vezes o 3. Então ficaria assim, ó, 3 elevado à 8ª potência. Ficaria 6.561. 6.561. Seria a resposta de 3 elevado à 8ª. Então, quando não tiver parênteses, é um aviso, você não pode multiplicar o expoente, tá? É chamada potência de ordem superior. Então, vamos ver um exemplo que eu vou passar agora. Esse caso aqui, ó. 3 elevado a 2 elevado a 0, tá? Então, 3 elevado a 2 elevado a 0. Pessoal, resolve primeiro aqui, ó. 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, ficou repetir a base. No lugar de 2 elevado a 0, eu vou colocar 1. 3 elevado à primeira. 3 elevado à primeira é igual a 3. Então, pessoal, com isso nós terminamos mais uma aula de hoje.